dia! Há quase 100 anos, uma guerra definiu os contornos do Paraná e de Santa Catarina. Nas batalhas entre caboclos, jagunços e soldados, milhares perderam as vidas. Hoje, o Meu Paraná conta a história da Guerra do Contestado pelos olhos de um dos mais importantes cineastas brasileiros, Silvio Bach, que está prestes a lançar um novo filme sobre o episódio. Na segunda metade do século XIX, o mapa do Paraná era bem diferente do que é hoje. As terras paranaenses se estendiam até o Rio Grande do Sul, e a divisa com Santa Catarina ia muito além dos limites atuais. Uma parte deste território, do tamanho do estado de Alagoas, estava no centro de uma disputa na justiça entre Paraná e Santa Catarina. Por isso, ficou conhecida como a região do Contestado. O conflito, que estourou em 1912 e definiu os contornos atuais do mapa do Paraná, está prestes a completar 100 anos, mas ainda é pouco conhecido. Este episódio marcante deixou as páginas sombrias da história e ganhou as telas dos cinemas em 1970. Agora, quase 40 anos depois, acabou inspirando um outro filme do mesmo diretor, que tenta resgatar a memória do contestado. Em Guerra dos Pelados, como eram chamados os caboclos que viviam na região do Contestado, Silvio Bach contou essa história pelas lentes da ficção. Nesta entrevista exclusiva ao jornalista Jorge Narosniak, da RPC TV, o cineasta conta detalhes sobre o novo filme que só deve ser lançado no ano que vem. Um misto de documentário e drama que leva o título de Guerra do Contestado, Restos Mortais. Silvio, por que voltar ao tema? Apesar de vários doutorados tendo sido feitos, escritos e publicados nos últimos anos, e o tema no meio acadêmico tem uma certa ebulição no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, tem gente com doutorado até no exterior, nos Estados Unidos. Mesmo assim, o contestado me parece que está sumindo da historiografia brasileira. As terras do sul do Paraná e do centro-oeste de Santa Catarina foram cortadas pela estrada de ferro São Paulo-Rio Grande. Quem construiu a ferrovia foi o empresário americano Percival Farquhar, interpretado pelo ator Tony Ramos na minissérie Mad Maria, da Rede Globo, em 2005, e que mostrou a construção da Madeira Mamoré, em Rondônia, conhecida como a Ferrovia da Borracha, uma obra que custou muitas vidas e muito dinheiro. Eu quero aquelas concessões no Paraná. No sul do país, Farquhar ganhou uma faixa de terra de 15 quilômetros de cada lado dos trilhos. A concessão deu início à intensa exploração dos pinheiros nativos. As florestas de araucárias levaram o empresário a instalar em 3 Barras a maior serraria da América Latina, que utilizava guindastes e trens para transportar as toras. Junto a ela, casas com calefação e até um cinema, o terceiro do país. Além de derrubar os pinheirais, a Lumber Colonization também se encarregou de vender os lotes. Caboclos e poceiros que já moravam na região e sobreviviam da extração da erva mate se revoltaram. A empresa contratou jagunços para expulsar os sertanejos, que começaram a se organizar para resistir. Com mais de 40 anos de pesquisas sobre este capítulo da história do Brasil, Silvio Bach não tem dúvidas de que o contestado supera em importância a Revolta de Canudos, o movimento de resistência no interior da Bahia, liderado por Antônio Conselheiro.
conflito pela posse e usurpação da terra mais importante do século XX, sem dúvida, durou 4 anos, o Canudos durou 8 meses. Canudos terminou com a morte do Antônio Conselheiro. O contestado começou com a morte do José Maria, do Conselheiro do Sul. José Maria é um dos personagens centrais do conflito. Um monge que viveu na região. Era curandeiro e líder espiritual e chegou a ser considerado pelos caboclos um santo. José Maria e outros 2 monges que habitaram o lugar antes dele foram responsáveis pelo caráter místico e messiânico do contestado. Os sertanejos acreditavam nas profecias dos monges e nas promessas de uma vida além da morte, sem pobreza e sem sofrimento. Na Batalha do Irani, confronto que deu início à guerra, morreram os comandantes dos 2 lados, o monge José Maria pelos caboclos e o coronel João Gualberto, que chefiava o Regimento de Segurança, o equivalente naquela época à Polícia Militar do Paraná. A nova obra de Silvio Bach vai mostrar imagens raras do funeral do coronel João Gualberto, que foram resgatadas e recuperadas. Inspirados pela crença nos monges, os caboclos lutavam com espadas feitas de madeira, que eram usadas para cortar os galhos da erva mate. Eles enfrentavam sem medo as espingardas e até as armas pesadas dos soldados. Esta metralhadora foi levada para o local, mas molhou na travessia de um rio e não chegou a disparar um tiro. A peça de artilharia, moderna para o começo do século passado, está bem conservada no Museu Paranaense, em Curitiba. Eles enfrentavam o exército de peito aberto com espada de pau, e dando tiro achando que iam morrer ali e vão renascer mais adiante no Colosso, no exército encantado de São Sebastião. Venda ilegal de terras, exploração da madeira, expulsão de poceiros, o messianismo. Vários motivos provocaram a guerra. Qual é o miolo mesmo, o centro da guerra do contestado? É a questão da terra. A questão da terra tem 509 anos, gente. É uma questão irresolvida da brasilidade. A seguir, as meninas que lideravam exércitos.